está no ar mais um Viver Plenamente. Hoje, maio, estamos no mês de maio, mês das mães. E eu convidei uma pessoa que trabalha com crianças difíceis e veio falar, então, para essas mães de crianças que têm algum tipo, né, de comorbidade, algum transtorno, alguma dificuldade, porque isso é uma das coisas que mais desafiam no momento atual. A gente sabe que existem mães que têm, né, às vezes um filho com uma dificuldade, com um transtorno de aspecto aí de desenvolvimento infantil, como TEA, TDAH ou distúrbios de aprendizagem. E a Ana Henneman, que é uma neuropsicopedagoga, né, nós vamos explicar um pouquinho como é que é essa formação. É uma pessoa empreendedora, cheia de ideias, cheia de vida e que vem aqui um pouquinho falar da trajetória dela. Sejas bem-vinda, Ana. Muito obrigada a todos. Esclarecer um pouquinho assim a neuropsicopedagogia, que ela é uma ciência nova e ela se confunde às vezes tanto com a psicopedagogia quanto com a neuropsicologia, né? Na verdade, ela é uma ciência diferenciada, ela é pautada na questão da neurociência aplicada à educação, mais a psicologia cognitiva e tem muito da pedagogia, né? Então, a base da neuropsicopedagogia, ela é fundamentada nesse tripé, que faz com que a gente olhe para a aprendizagem de uma maneira diferenciada. Como que aqueles processos cognitivos estão influenciando na aprendizagem? Ela difere da psicopedagogia porque ela não vai pelo viés da afetividade que a psicopedagogia ela tem alicerçada no desenvolvimento do método. Né? Isso. E difere da neuropsicologia porque a gente não é psicólogo, então tem muitos testes que a gente não vai poder fazer uso, a gente não vai avaliar emoções, não vai avaliar transtornos de humor, de não vai personalidade. Fechar um diagnóstico, ele vai dar o tratamento em si. A neuropsicopedagogia em si, ela é uma das primeiras, vamos dizer assim, ciências da educação que entra dentro do contexto clínico, né? Que ela recebeu o que a gente chama de CBO, um Cargo Brasileiro de Ocupações, com a especificidade neuropsicopedagogo clínico, ou então tu pode ir para a linha educacional, daí é um neuropsicopedagogo institucional. Quando eu resolvi fazer a neuropsicopedagogia, eu nem sabia exatamente o que é naquele momento que eu estava fazendo. Eu trabalhava como professora e a gente tinha muitas crianças na escola que eu trabalhava. Era uma escola que sempre foi inclusiva há um bom tempo da história de vida dela. E nós tínhamos as crianças que tinham a dificuldade de aprender. E na necessidade de querer auxiliar mais essas crianças, um dia eu me deparei lá com um folder, né, na mesa dos professores falando da neuropsicopedagogia. Então, como a neurociência naquela época era 2010, 2009, era algo muito recente, muito novo, eu lembro que todo mundo dizia assim, isso não vai dar em nada, isso é, como é a palavra que se usa, eu acho, charlatanismo, né? Algo relacionado a isso. Mas eu sempre digo assim, que foi as melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Eu, através da neuropsicopedagogia, eu consegui entender como ajudar melhor as crianças, os pacientes, trazer esse olhar do desenvolvimento, o quanto ele é importante, né? Que às vezes os pais eles têm a dificuldade de entender que, mas a criança brinca, a criança tem brinquedos variados, mas não é o tu ter, é o tu estar com a criança, tu acompanhar aquele processo de desenvolvimento, né? Tu fazer com que ela desenvolva habilidades através do brincar, né? E o processo de ensino-aprendizagem tem muito disso, né? No brincar, a criança retrata a realidade dela e com o lúdico consegue desenvolver diversas habilidades. Exato, né? Então a gente tem muitas crianças hoje dentro do contexto da aprendizagem que elas estão com essa dificuldade de não saber brincar, né? Então quando tu vem a criança TEA, ele tem a questão, tu traz os instrumentos, os brinquedos para essa criança
ou ela começa daqui a pouco a alinhar todos os brinquedos, ou ela não consegue trazer a ludicidade para dentro daquele brinquedo. Aquele brinquedo tem um único jeito, uma única forma de fazer. Um único método. Um único método. E a neuropsicopedagogia, ela trabalha com essa desconstrução. Ela começa no TEA especificamente, trabalhando a questão da flexibilidade cognitiva, né? Fazer com que ele consiga perceber maneiras diferentes de se apropriar daqueles instrumentos, maneiras diferentes de pensar acerca de determinada situação. E vamos trazer à luz também do conhecimento, né, Ana, que algumas pessoas já sabem, quem é da área, quem é educador, entende que TEA é transtorno do espectro autista. Mas quem não é da área, né, é importante a gente colocar que geralmente, mas a criança tem TEA, ela não vai interagir. Vai. Né? Existem diferentes níveis, existem diferentes diagnósticos em diferentes escalas, né, a gente pode dizer assim, e que a gente consegue fazer intervenções sim e trazer ele para essa realidade. Isso. Né? Pensando sempre que o TEA, ele é um espectro, né? São pequenas não, às vezes muitas situações que se encaixam, né, em determinado modo de viver do indivíduo. Então, dentro das questões do diagnóstico, entra muito essa questão da interação social, e aí, às vezes, as pessoas têm ainda aquele estereótipo daquele TEA, que ele não olha nos olhos, que ele fica ainda balançando de um lado para o outro, né? Esses são os casos mais severos. Hoje, nós temos uma grande demanda de famílias que elas, devido até a própria questão da mídia, está cada vez mais acessível a todo mundo, né? Então, eles têm um entendimento que tem algo que não está funcional naquela criança e eles estão cada vez vindo buscar um diagnóstico mais cedo e dessa forma a gente consegue amenizar os sintomas, fazendo com que esse indivíduo passe, vamos dizer assim, despercebido que é um TEA dentro da sociedade, né? Porque nós temos um processo de neuroplasticidade. Quanto mais cedo tu começa a intervir, tu vai criando novas vias neurais para esse indivíduo e ele vai conseguindo encontrar caminhos, né, para modificar aquelas situações que ele convive no dia a dia. Aquele desenvolvimento neuronal, então, da criança. E o diagnóstico, quando ele é descoberto pelos pais, como é que é a aceitação, principalmente por parte das mães? Que eu vejo que às vezes há uma certa dificuldade ainda em enxergar que o filho tem uma necessidade um pouco maior, né, uma necessidade especial e que vai carecer de cuidados com profissionais especializados. Como é que as famílias geralmente se comportam? Aí tem algumas situações, né? Tem mães que, num primeiro momento, elas se desestabilizam. Por quê? Porque tu tem que desconstruir aquele filho idealizado e começar a olhar para aquela criança que tem limitações, mas que ela tem potencialidades também, né? Então, isso que a neuropsicopedagogia trabalha muito, focar nas potencialidades e dessas potencialidades fazer com que ele consiga alcançar patamares diferenciados, né? Patamares novos. E vai ter aquela mãe, peraí, então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer, né? Então, hoje eu vejo assim dois perfis bem distintos. Aquela mãe que procura bem cedo, que algo ela já está vendo que não está funcional, então ela quer fazer de tudo para poder ajudar esse indivíduo. E tem um outro lado que vem às vezes um diagnóstico mais tardio, né? Que a criança já está lá, passou a fase da infantilidade mesmo, já está entrando na adolescência, e aí a família começa a perceber que tem alguma coisa que não está de acordo com o desenvolvimento do indivíduo, né? O adolescente não sai, o adolescente só quer ficar nas telas, só quer ficar em casa, ou então ele tem maneiras diferentes de se comportar, né? Eu lembro que às vezes também diferenciar o que é traço de personalidade e o que é um transtorno. Exato. Que tem diferente. Às vezes, o meu filho não sai da frente das telas, mas tu vai olhar o pai, também não sai da frente da televisão. Daqui a pouco tá modelando o comportamento familiar. Isso, e algo que a gente tem visto, assim, muitas vezes a família vem para fazer a avaliação da criança e tu acaba percebendo, né? Ela acaba até pelas interações que a gente vai fazendo com a família,
que talvez os familiares, ou o pai ou a mãe, eles também têm o transtorno do espectro autista, só que nunca foi identificado, né, durante o seu desenvolvimento. E aí eles se percebem através da vivência do filho, né? Então, é algo também que a gente precisa ter esse olhar, né? Como você colocou, existe uma questão de personalidade e existe uma questão que é todo um conjunto diferenciado de sintomas que vai fechar o né? critério diagnóstico. Então, uma coisa, eu trabalho bastante na formação de demais profissionais também da área clínica, e eu sempre digo assim, escalas, testes, eles não fecham diagnóstico nenhum, né? Eles vão te dar indicadores, mas tu como clínico, tu vai ter que ter um raciocínio de analisar tudo, analisar o contexto, e aí sim tu emitiu o teu parecer, né? Que dentro da neuropsicopedagogia a gente faz um relatório, não é o laudo. Exatamente. E aí sai o relatório psicológico, o relatório Isso. psicopedagógico ou neuropsicopedagógico. Aí eles vão, dependendo né, da situação, a gente encaminha para o neurologista, ou às vezes quando tem ainda alguma coisa que fica dúbia, a gente solicita daí também o auxílio de outros profissionais, né? Perfeito. E dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Vamos falar então desta sigla também. Primeiro, não se tinha diagnóstico de TDAH até a década de 90. A partir dali, se tiveram vários e hoje existem outros desdobramentos e que às vezes o pessoal confunde, não sabe se é TDAH por causa do hiperfoco ou se é um TEA, né? Como é que a gente pode diferenciar? Mas aí tem a seguinte situação, né? Vai ter indivíduos TEA, do transtorno do espectro autista, que vão ter TDAH também, né? Mas aí no TEA existe todo um conjunto de situações que se diferencia, né? Que vai desde a questão da habilidade social, que o indivíduo, quando ele tem o TDAH, vamos dizer assim, ele não vai ter essa questão de viver mais isolado, de querer não ter interação com os outros. Muito pelo contrário, às vezes ele tem até altas habilidades, ele tem uma interação maior com as demais pessoas, mas ele tem prejuízos em manter o foco atencional em situações que são mais complexas. Porque às vezes as mães colocam assim, mas como é que em casa ele consegue, se compra um jogo novo ou algo do videogame, né? Hoje nem é tanto videogame, é as telas mesmo, ele fica horas jogando. Só que aí tu coloca, mas qual é o grau de complexidade que tem isso? Porque isso é extremamente prazeroso, né? O grau de complexidade tá quando tu tem que fazer algo que exige o teu raciocínio, exige tu parar, pensar, seguir passos, e esses passos eles não são praticamente rotineiros, eles demandam um autoprocessamento cognitivo. E aí que vem a dificuldade do TDAH, né? Dele se concentrar. E aí a gente está falando das disparidades, né? Do hiperfoco com a perda de foco, que é bem típico, que quando é de um assunto de interesse da criança, ela mantém e esquece tudo que está acontecendo no resto, e quando não é do interesse, ela distrai as pessoas da volta. Porque o TDAH ele também pode ter hiperfoco, mas ele vai ter hiperfoco nas coisas prazerosas. E a questão que é realmente a complexidade, né? Aí ele não consegue focar, ele não consegue manter uma rotina de organização. Então, a desorganização é um dos fatores ali que a gente vê presente em toda a criança, em né? quase TDAH. todos eles, desde o caderno, esquecimento de material escolar, né? A gente poderia citar alguns simples aqui, né? Isso, porque vai ter tanto TDAH que ele vai ser por déficit de atenção mesmo. Então, aquela criança que chega em casa e ela começa a fazer o tema, aí daqui a pouco passou um mosquitinho, uma abelhinha, ele vai lá olhar para a abelhinha, para o mosquitinho, né? Caiu a borracha no chão, vai juntar. Aquele tema vai se estender para a manhã inteira ou para a tarde inteira e ele não consegue terminar. No fim, eu vou agora dizer como professora, né? Na clínica as mães não contam isso, mas como professora, aí muitas vezes a criança vinha e colocava assim, eu não conseguia terminar o tema, minha mãe pegou e fez ligeirinho lá com a mão dela, né? Por quê? É uma forma que ela encontrou para fazer com que essa criança viesse lá com isso aqui é um problema, né? tipo, eu não consigo fazer outra coisa enquanto essa criança não terminasse a atividade. Aí vai lá e faz rapidinho.
só que ela está deixando de desenvolver o filho. Exato, exato. Né? Dá mais trabalho ter que ensinar o processo e fazer com que ela passe pelo processo. Mas no final vai fazer toda a diferença, né, Ana? E aí nós temos, antes de você seguir, e aí nós temos o outro TDAH, que ele é com a questão de hiperatividade, né? Então, aquele indivíduo que está toda hora pulando, correndo, o tempo todo se mexendo, mordendo o lápis, a caneta na sala de aula, né? Então, batendo a perninha, a mão, ele não consegue parar. E o pior ainda é quando tu tem os dois, né? A comorbidade tanto da desatenção quanto a questão também da hiperatividade, né? Então, segura aí, não sai daí, a gente já vai voltar com o segundo bloco, falando um pouquinho mais, então, dos transtornos de desenvolvimento e aí de aprendizado e também sobre um pouquinho do TEA e do TDAH, que hoje a gente vê muitas famílias enfrentando dificuldades em lidar com os filhos com esse tipo de comorbidade. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Olá, está no ar o segundo bloco do Viver Plenamente e hoje eu estou conversando com a super Ana Hennemann, que é neuropsicopedagoga, uma especialidade aí de um dos desdobramentos que se trabalha em determinadas especialidades. Ana, então vamos dar dicas para os pais e para as mães que estão nos assistindo hoje. Como é que é a questão, vamos primeiro entender, quem é que participa mais da educação dos filhos, a mãe ou o pai? A gente tem sempre o viés, né, de falar que a mãe participa mais. Hoje eu estou vendo um movimento que está migrando e eu vejo os pais, principalmente assim, das crianças menores, eles bem participativos, brincando mais com a criança, né? Então, fazendo, vamos dizer assim, uma paternagem sadia. E isso tem ajudado, principalmente assim, a criança no seu desenvolvimento. Então, isso tudo corrobora, né, para que as famílias, elas comecem a ter um outro olhar em termos de desenvolvimento infantil, comecem a ter um olhar para a questão realmente, assim, da aprendizagem da criança e fazer com que, vamos pensar assim, a criança seja blindada, né, na questão do desenvolvimento dela. Lembrei até agora, quando eu falei a palavra blindada, a Suzana Herculano Uzel, ela tem um artigo que ela fala dos ratinhos do laboratório, né? Que quando a mãe ou, vamos pensar, algum familiar ali, ele lambe o ratinho, ele se torna mais blindado para as questões que vêm posteriores na vida, né? As questões conflitantes. Então, hoje eu vejo muito esse movimento dos pais fazendo isso. E a importância do papel familiar no desenvolvimento das crianças em geral. Como é que você vê a criança que tem algum tipo de problema de aprendizagem ou algum tipo de diagnóstico, ela geralmente quando recebe esse apoio, tanto de um quanto de outro, ela desenvolve muito melhor. Né? Isso a gente sabe. Mas o que você percebe assim, acelera mais a questão emocional, melhora? Quais seriam os aspectos em geral assim que tu consegues hoje fazer uma leitura e dizer do quanto quando os pais e as mães participam desse tratamento e fazem parte desse conjunto de terapias, faz com que a criança desenvolva? Tá. Aline, eu vou citar assim a minha maneira de trabalhar, que talvez responda a sua pergunta. Eu tenho muitas questões assim, quando eu tenho a criança e eu estou desenvolvendo alguma atividade, alguma habilidade com ela, eu costumo filmar, não a criança, mas a atividade em si, e eu já envio direto para a família. Por quê? Às vezes a família quer ajudar nesse desenvolvimento, mas
ela vai ajudar, de repente, da maneira como ela aprendeu lá com os pais dela, replicando padrões familiares. padrões que talvez não são tão assertivos, né? Então, a gente precisa ensinar, mostrar de que forma que eles podem fazer que se torna mais eficaz. Eu sempre menciono assim, eu tenho bastante pacientes para avaliação e os meus de intervenção eu acabo ficando quase sem. Por quê? Tu vai dando tanto suporte para essas famílias e quando a família realmente ela adota e ela vai fazer aquilo que você está explicando, a criança ela tem melhoras significativas, né? Então, a neuropsicopedagogia, o que eu sempre coloco assim para eles, ela faz essa base de trabalhar esses processos cognitivos que vai dar sustentação para a aprendizagem da leitura, da matemática, compreensão leitora. E esses processos cognitivos, quando eles estão bem alicerçados, a criança vai adiante, né? Aí depois ele não precisa ficar só num atendimento clínico propriamente dito. Ele pode fazer vamos pensar, um reforço escolar com um pedagogo, né? Eu não preciso passar minha vida inteira dentro de uma clínica. Eu tenho que ter a consciência que eu preciso trabalhar, desenvolver essa criança para ela ter o que a gente chama das funções executivas bem desenvolvidas, que dá o suporte para a aprendizagem. E a família, ela é um potencializador para isso, mas ela precisa ser ensinada. E aí vem a importância também do diagnóstico precoce, para conseguir desenvolver melhor essas habilidades, essas funções cognitivas lá, né, desde pequenininho com plasticidade neuronal. Isso. E Ana, né, como é que é conciliar, às vezes, a tua vida profissional e como é que é essa tua atuação com famílias? É desafiador. É desafiador, mas hoje, na atualidade, assim, os meus filhos já são maiores, né, não são mais crianças menores, então, de menorzinho que eu tenho mesmo é o meu neto, então a gente tem os finais de semana que se encontram, mas eu posso dizer assim que o meu maior empenho hoje é para a questão do atendimento mesmo, né? Que vamos pensar assim, passei por aquela fase, né, que toda mulher passa de ter os filhos pequenos e aí a gente começa a buscar o que é que eu vou fazer daqui para frente, né? Então é nesse sentido, né? O que você pode fazer de ser útil para a sociedade? Quais as tuas atuações hoje aqui no Vale dos Sinos? Onde você atua, de que forma, né, chegam as tuas demandas, como é que tu faz o teu atendimento, como é que as pessoas podem te achar? Tá. Eu atuo no Espaço Neuropsi, que fica ali no edifício Viajantes, na Rua Tupi, em segundas, terças e quintas-feiras. Aí, em quartas-feiras, eu trabalho durante o dia todo dentro da Doctor, né? Aí lá eu faço a função de psicopedagoga e supervisora técnica de estudos de caso. Então, esses são os locais tuas áreas que podem... de atuação Isso, hoje. né? E que mensagem a gente pode deixar, então, para essas mães e para essas famílias que nos assistem de casa hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, olhar, né? Esse olhar da família para a criança, tentar identificar aquilo que não está bem no desenvolvimento, ir atrás, não deixar passar o tempo. A gente escuta muito algo em termos de alfabetização ou em termos de linguagem, se escuta muito, a criança não falou ainda, mas ainda dá tempo. Não, gente, não dá tempo. Por quê? Mas ele vai para a escolinha e ele aprende. A gente Porque a gente tem processos cognitivos que eles precisam ser estimulados. E se eles não são estimulados em momentos propícios, né, eles vão se desenvolver. Vão. Só que a demora que isso ocorre depois é muito prejudicial, né? Então, vamos pensar, é muito mais fácil você agir, né? Quando, vamos pensar até em termos da gente, quando uma ferida recém está começando, do que deixá-la se expandir e depois você pensar em procurar um especialista para ver o que estava acontecendo, né? Então, nesse sentido, a estimulação precoce, o olhar da família, principalmente, eu trabalho com uma plataforma de avaliação e intervenção também, mas eu sempre coloco assim, existe uma dosagem, principalmente para criança de desenvolvimento
para uso de telas, né? A criança em desenvolvimento, ela precisa desse olhar que a gente está tendo aqui, é essa questão de brincar em conjunto, é a mãe conversando com a criança, né? Não é eu largar o brinquedo e eu sentar do lado e ficar mexendo no celular. Eu preciso interagir, né? Essa criança, ela precisa sentir esse olhar. E isso faz com que ela também vá replicar isso depois com outras pessoas, né? Isso aí. Então, mamães e papais, fica o recado aí, olhem para os seus filhos, vejam o desenvolvimento, vejam se está tudo ok e se o desenvolvimento está dentro daquilo esperado pela curva, né, e da faixa etária aí de cada uma das crianças. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo!